Ó, já estamos lá. Pessoal, então peguem a apostila de vocês lá na página 9, que foi onde nós paramos na quarta-feira. A gente parou ali na página 9, na quarta-feira. Só para retomar algumas coisinhas ali ainda que quero falar para vocês. Olha só, eu já disse para vocês que a nossa civilização, a civilização ocidental, recebeu de herança cultural uma influência muito grande da Grécia e da Roma. Por isso que nós falamos que a sociedade ocidental é uma sociedade greco-romana, tá? Pela influência dos gregos e dos romanos. E uma das influências muito importantes que os gregos nos deixaram foi a filosofia. Lembra? Vocês estudam filosofia com a prof. Regina. Filosofia significa amor ao conhecimento, tá? E algo que é bem importante, tá? Para a gente entender por que os filósofos se tornam essenciais. Antes da filosofia, tudo era explicado através da mitologia, tudo. Tá? Então, tudo que acontecia na vida dos seres humanos, dos gregos antigos, era por conta dos deuses, ou porque os deuses estavam com raiva, ou porque os deuses estavam com inveja, ou porque os deuses queriam se vingar, ou porque eles não tinham agradado os deuses como deveriam agradar, ou seja, tudo era dos deuses. A filosofia, ela busca coisa, certo? O que ela busca? Ela busca no ser humano e ela busca na natureza as próprias respostas. Então, já não é mais os deuses, é o próprio ser humano, é cada ação que eu tenho que tem uma reação, tem a natureza também. Então, a filosofia vai inaugurar o que a gente chama de reflexão, fazer as pessoas pensarem que tudo, as coisas vão além das questões mitológicas. Eu sou o centro de tudo, eu sou o indivíduo que penso, é a ideia do uso da razão, tá? E da influência da própria natureza, do meio no qual eu vivo, certo? Aí nós vamos ter ali Sócrates, certo? Que vai acabar, como ele começa a questionar o mundo grego, ele é condenado à morte, tá? Então ele toma veneno, né? O que falaram para ele? O que falaram para Sócrates? Olha, ou tu desmente tudo que tu está pensando e tu fala que o que tu está pensando não é verdade, ou tu vai ser condenado à morte. Sócrates preferiu ser condenado à morte do que mudar o que ele pensava, ou de falar o que os governantes, o que quem era mais importante na Grécia queria que ele falasse. Então, ele acabou tomando cicuta, que é veneno, né? E acabou morrendo. O grande seguidor de Sócrates era Platão. Tá? E nós temos o pensamento platônico, só que Platão ele pensava as coisas da seguinte maneira: bem e mal. A gente chama de dualidade. E o Aristóteles, ele questiona, ele é um seguidor de Platão, ele é um discípulo de Platão. Então, Aristóteles era um discípulo de Sócrates, Platão era um discípulo de Sócrates e Aristóteles era um discípulo de Platão. Só que o discípulo de Platão acabou questionando muito o pensamento de Platão, mudou muitas formas de pensar, de raciocinar. Ele dizia, o que o Aristóteles dizia, que eu acho que é mais importante, ele falava o seguinte, que nós, o ser humano, ele é dotado do que é físico, dos nossos sentidos e da nossa essência, ou seja, nós somos formados de duas maneiras. O Platão dizia o seguinte, que para a gente chegar ao conhecimento, a gente deveria se libertar de tudo que era físico, ou seja, tentar se afastar de tudo que a gente vivia para conseguir chegar ao conhecimento. O Aristóteles dizia assim, ei, realiza, isso é uma furada. Eu não posso querer viver numa redoma de vidro. Eu não posso querer me afastar do mundo para chegar ao conhecimento. Na verdade, o conhecimento parte do quê? Dos meus
sentidos, do que é físico e do que eu sinto, ou seja, do que eu não vejo, da metafísica. Metafísica, além do que é físico, além do que eu vejo. Então, existe a parte física, existe outra parte que é as influências que a gente tem no nosso dia a dia, que é a nossa essência. Então, o Aristóteles, ele muda essa forma de pensar que é essencial. Então, o que a gente não pode esquecer é que a filosofia inaugura o uso da razão, do pensamento, e ela busca as respostas não na mitologia, mas sim no ser humano e na natureza. Certo? Muito bem? Olha lá. Na página 9, a gente vai falar, tem ali na página 9, arquitetura e escultura, né? Os gregos, já disse para vocês, valorizavam muito a questão física, né? As Olimpíadas demonstravam isso. E aqui tem o Paternum. O Paternum, ele significa jovem, colunas jovens, tá? É um templo da deusa Atena, certo? E aqui o estilo da arquitetura, a gente fala que é um estilo dórico, tá? São colunas mais sem ornamentos, sem muita firula, sem muitos detalhes, tá? São colunas mais lisas. E já os estilos jônico e coríntio, né? Eles já são mais cheios de ornamentos, são mais altos, mais cheios de ornamentos. O que são ornamentos? São detalhes. Então, a arquitetura dórica, ela é uma arquitetura sem tantos detalhes. Ela é menor em estatura, certo? E não tem tantos detalhes. Então, o Paternum é dórico. Tá? Então, quanto mais alto, mais ornamento tiver, mais cheios de detalhes, aí seria a arquitetura jônica ou coríntia. Quero dizer para vocês que são dos povos formadores do mundo grego, né? Dórios, jônios, coríntios, micênicos, né? Então, a influência da arquitetura está ligada aos povos que acabaram chegando ali e formando esse mundo grego, né? Aí, aqui embaixo, pode falar, Henrique. Tem essa informação na apostila? Ou eu preciso anotar? Não, tá. Tem essa informação? Tá aqui, ó. Em arquitetura tem, né? Oi? Ah, tá, obrigado. Tem, sim. Só queria saber mesmo. Isso, senão eu já anotava. Não, tá ali na página 9, tá? Vamos lá. E aí, ó, lá na página 10, da apostila de vocês, na página 10, vai falar da influência da matemática, e aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre Arquimedes, tá? Que é um grande matemático grego, e que para vocês construírem uma história em quadrinhos, correto? É o trabalho que vocês têm que fazer sobre Arquimedes. Aí é o seguinte, a professora Regina, hoje vocês têm que entregar e apresentar para a professora Regina uma tirinha, né? Certo? Não é uma história em quadrinhos. Hoje vocês vão apresentar uma tirinha. A professora Regina vai explicar como se faz uma história em quadrinhos mesmo. A história em quadrinhos, a tirinha nós temos ali 3, né? Ela é menor. A história em quadrinhos, ela é maior. Até 5, né? Isso. Então, hoje a professora Regina vai falar de história em quadrinhos com vocês. Aí eu combinei com ela, porque ela vai pedir uma história, ela pediu uma tirinha, e aí depois ela vai pedir uma história em quadrinhos. Aí eu falei com ela ontem e perguntei para ela se vocês não podem, por exemplo, ela explica a história em quadrinhos e vocês fazem a história em quadrinhos de Arquimedes, tá? E mandam para o e-mail da Prof. Joyce e da Prof. Regina, para não ter que fazer 2 histórias em quadrinhos diferentes. Vocês fazem uma só, usando o tema que é Arquimedes, certo? E essa atividade vai servir de nota para história e língua portuguesa. Entenderam? Ou seja, ela vai trabalhar a história em quadrinhos e ela vai pedir uma história em quadrinhos. Só que daí vocês teriam que fazer 2. A minha de Arquimedes e mais uma para a professora Regina, com outro tema. Então, eu combinei com ela que vocês vão fazer uma só. Fazem uma história em quadrinhos com o tema de Arquimedes e aí vocês vão enviar para o e-mail da Prof. Joyce, que vai analisar
conteúdo, a estética, claro, tudo isso, e mandam para o e-mail da Prof. Regina, que vai analisar a ortografia, a composição da história em quadrinhos. Só que ao invés de vocês fazerem duas diferentes, vocês vão fazer uma. Certo? Já conversei com ela, já está tudo certo. Ela vai falar com vocês também, tá? Então, para a quarta-feira que vem, a história em quadrinhos de Arquimedes vai valer nota para história e para língua portuguesa. Certo? Vocês precisam fazer só uma e só mandar por e-mail da Prof. Joyce e Regina. Correto, gente? Entenderam? Tranquilo? Então, muito bem. Arquimedes inaugura uma palavra que a gente usa até hoje. Chama eureka. Tipo assim, eu descobri algo, eu consegui. Então, olha lá, eureka, aqui, ó, eu encontrei, eu achei a resposta para algo. Então, essa palavra é usada até hoje em desenho animado, em animação de filosofia. Né? O Arquimedes, gente, o rei estava desconfiado do cara que ele contratou para fazer uma coroa de ouro. Ele estava que essa coroa não era de ouro puro, mas ele não tinha como comprovar. E aí Arquimedes começa a estudar uma possibilidade de conseguir comprovar que a coroa feita para o rei não era de ouro puro, ou comprovar que era de ouro puro ou não. E aí ele entra a descoberta dele é o seguinte, ele entra na banheira para tomar banho, né? Chuveiro não tinha, né, gente? Tomar banho de banheira. Aí ele entra na banheira e aí ele percebe que quando ele entra na banheira, a água se movimenta. A Laura está fazendo ali, ele entrou na banheira e a água se movimentou. Então tem a ver com o peso, tem a ver com a questão do que eu coloco nessa água e a quantidade de movimento que essa água tem. Então, ele começa a pensar a partir disso. E ele coloca a coroa dentro da água e vê o movimento que essa água faz ou que essa água transborda frente a outros objetos do mesmo, outras coroas, para perceber o peso. E ele consegue descobrir que aquela coroa que o rei estava desconfiado mesmo, ela não era de ouro puro. Tinha prata no meio, né? Ele faz as comparações e consegue descobrir isso e comprova, né, que o contratado do rei estava mentindo para o rei, né? E a coroa não era de ouro puro. Ou seja, um estudo matemático. Então, lembre da filosofia, é o uso da razão, tá? Do conhecimento, vai desenvolver outras áreas, vai desenvolver a matemática, a física, a astronomia, a ciência, vai desenvolver a medicina. Gente, o Hipócrates, que é grego, ele é o pai da medicina. Até hoje, olha só, até hoje, quando os médicos se formam, eles fazem um juramento. E esse juramento é o juramento de Hipócrates, lá da Grécia Antiga. Claro que traduzido, estudado, mudou algumas vezes esse juramento, né? Os séculos se passaram, eles diminuíram o juramento, fizeram, né, algumas mudanças. Mas a base do juramento, quando alguém se forma em medicina, é o juramento de Hipócrates. Então, lá na página 10, fala assim, ó. Fala parte do juramento dele, ó. Hipócrates de Cos ensina uma doutrina revolucionária sobre as causas da doença e sua cura. Ele rejeita a ideia de que são os deuses que mandam as pragas. Ele fala assim, ei, realiza. Para de ficar pensando que os deuses querem se vingar o tempo todo, que eles estão mandando pragas, que a gente tem que ficar adorando os deuses o tempo inteiro, senão nós não vamos ter alimento, senão nós não vamos ter agricultura, senão nós... Ele fala, ei, realiza. Nossa ação também muda. O nosso meio, a natureza. E aí, olha o que ele fala. Para punir os homens e seus pecados. E, em vez disso, observa os fenômenos naturais, os fenômenos da natureza. Tais como meio ambiente, dieta, pobre estilo de vida que causa os desequilíbrios. Olha só,
As pessoas dizem, eu fiquei doente porque os deuses quiseram que eu fiquei doente. Eu estou doente porque os deuses estão com inveja de mim. Ei, realiza. Tu não está doente porque os deuses estão com inveja de ti. Tu está doente porque tu não está se alimentando bem. Você está doente porque o meio que você está causando essa doença. Ele começa a analisar outras situações, que é o que os médicos analisam hoje. Quando a gente vai ao médico, ele faz uma série de perguntas para ver qual é o nosso tipo de nossa alimentação, se nós fazemos atividade física ou não, porque isso está relacionado às doenças e à evolução delas. Se eu não me alimento bem, a minha imunidade está baixa. Se eu tenho uma imunidade baixa, qualquer vento, qualquer resfriado me deixa muito mais doente por conta da minha imunidade, por conta da minha alimentação. Então, Hipócrates começou a pensar sobre isso, começou a falar sobre isso. Então, gente, de novo eu falo para vocês a importância do uso da razão, da filosofia, do questionamento e do surgimento de novas áreas de conhecimento, inclusive o avanço da medicina. Eu não penso agora que são só os deuses, tá? E aí, olha só, de acordo com a medicina grega, lá na página 10, de acordo com a medicina grega, de que forma as pessoas poderiam ter saúde? Escutando os deuses para poder se alimentar. Escutando os deuses. E o que o Hipócrates, então ali fala dos deuses. Mas o que o Hipócrates vai falar? O que o Hipócrates inaugura? O que ele vai dizer, gente? Que não é isso, que tudo isso é uma mentira. E que é por causa dos meios naturais. Então, e aí a medicina, ó, presta atenção agora no que a prof vai falar, para vocês anotarem. A medicina da Grécia vai mudar. A partir de Hipócrates, o corpo precisa ter uma postura moderada, precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter prática de exercícios, a gente precisa ter exposição ao sol, a gente precisa ter atividade física e atividade o quê? Intelectual, atividade ligada ao pensamento, à utilização do nosso cérebro para pensar e questionar. Então, isso vocês precisam anotar, sexto ano, que Hipócrates, médico grego, tá? Inaugura uma nova forma, né, de se pensar a medicina. Ele fala que a medicina precisa, que nós precisamos ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas, se expor ao sol. Qual é a vitamina do sol, gente? Quem é que lembra? A D. A D, muito bem. Vocês sabem que a gente precisa, o nosso corpo precisa de 15 minutos todos os dias ao sol, exposto ao sol, sem protetor solar. Claro que não aquele sol do meio-dia, da 1 da tarde, né? Mas se expor ao sol 10 a 15 minutos, sem protetor solar, para a vitamina D. E eles estão fazendo uma pesquisa muito interessante, várias pesquisas, falando que muitas doenças, inclusive o câncer, são pesquisas novas, agora recentes, vêm da falta da vitamina D. Se as pessoas tivessem vitamina D em maior quantidade, algumas doenças não ocorreriam, né? Então, o que o Hipócrates vai falar? Que a gente tem que ter uma boa alimentação, que a gente tem que praticar exercícios físicos, que a gente tem que estar exposto ao sol e ter atividades físicas e o que, gente? Intelectuais. Usar o nosso pensamento. Né? Tem uma doença que é o Alzheimer. O que é essa doença? O que os médicos falam que é importante para essa doença? Está ligado ao intelectual, está ligado à memória. Então, eles escrevem para as pessoas para elas exercitarem a memória, tá? Para elas estudarem, para elas lerem, né? Para elas fazerem cruzadinha, para elas fazerem, qualquer leitura, ou voltem a estudar para exercitar o cérebro, certo? Que também é um músculo, né, gente?
nosso cérebro. Então, ele também precisa ser exercitado. Se a gente fica muito tempo sem ler, sem estudar, a gente acaba esquecendo. A gente acaba, por quê? Porque é um exercício. Quem faz beleza aqui sabe que estudar uma língua diferente requer estudo. Não adianta eu fazer inglês e não treinar o meu inglês ou levar na brincadeira, porque eu não vou aprender. Porque a partir do exercício contínuo que eu tenho um aprendizado de uma nova língua, do treino, da quantidade de tempo que eu dedico a essa língua, eu posso estudar. Por isso que tem pessoas que vão morar fora do país para estudar inglês, porque lá elas vão estar o quê? Sempre exercitando essa nova língua, porque eu vou sair e eu preciso me comunicar. Então, eu preciso usar essa língua que eu não conheço. E aí ela aprende com mais facilidade, porque ela precisa utilizar essa língua, né? Então, o Hipócrates vai falar que a gente precisa de exercício físico, mas também de exercício intelectual. E eu sou bem preguiçosa, assim, né? Para exercício físico. Aí o meu marido sai para correr e pedalar, que ele gosta. Eu prefiro ficar em casa na rede, no sofá, lendo um livro. Eu sou mais preguiçosa para o exercício físico. Mas eu sei da importância dele, do exercício físico, né? Que também é necessário. Mas eu prefiro ficar lendo um livro e ficar... Ô, prof, Oi. uma tática que tu podia fazer, mesmo quando ficar andando em volta da casa, daí já aproveita para caminhar, daí tu anda, lê o livro. Isso mesmo, Otávio. Já pega um sol, né, Otávio? Vitamina D? É. Olha só, gente. Então, a promessa de Hipócrates, ou seja, o juramento de Hipócrates, que é usado até hoje, está relacionado a servir, não se usar da profissão, se utilizar da profissão só para coisas boas. Então, fala lá no juramento que diz o seguinte: eu não posso me servir da minha profissão para corromper os costumes ou para favorecer alguém. Eu tenho que cumprir a minha profissão com fidelidade, para que eu tenha uma boa reputação. Depois eu vou mandar lá no grupo de vocês o juramento certinho, tá? Que os médicos falam hoje quando se formam lá em medicina. Até aí, beleza, gente? Medicina, ok? Arquimedes, ok? Platão, Aristóteles e Sócrates, ok? Então, continuando. Ó, aí, na página 11, tem duas imagens ali, ó, a seguir, né? Duas esculturas gregas, certo? Observe as duas imagens a seguir. Considerando a forma como os corpos humanos foram esculpidos, identifique as principais diferenças dessas representações. Quais são as principais diferenças dessas representações, gente? Daquela da página 11? Página 11. Eu acho que a própria escultura está diferente. Mas uma tá o quê? Uma tá coberta e a outra tá pelada. Isso mesmo. Acho que essa é a principal marca aí das esculturas, né, gente? Uma está vestida, o corpo está, né, coberto, e a outra está nua, tá? Ou seja, lembra que eu falei para vocês que existe uma valorização, um aspecto muito grande das obras de artes gregas? É muito comum as esculturas mostrando o corpo humano ou seja, nu, certo? Tanto masculino quanto feminino. A gente vê muitas obras de artes com esse objetivo. Aí, olha o número 2 ali. Leia o texto sobre uma importante característica da arte grega. Ô, Henrique, lê pra gente o textinho da página 11 ali em rosinha. Uma estátua grega não se assemelhava a nenhuma pessoa especificamente, elevando, em vez disso, uma forma humana perfeita. Sem rugas, cicatrizes ou outras imperfeições. Então, olha aqui, ó, aqui tem o que é mais importante que vocês não podem esquecer sobre a arte grega,
tá? Ou seja, a arte grega mostra o ser humano perfeito, sem nenhuma imperfeição, não tem ruga, não tem cicatriz, tipo assim, é capa de novela, né? Capa de revista. Ou seja, o Photoshop de hoje, sabe? Tipo, perfeito, lindo e maravilhoso, mas quando acorda de manhã não é assim, lindo e maravilhoso. Mas aqui os gregos também retratam o indivíduo, também retratam as pessoas, também de forma perfeita, sem rugas, né? Sem cicatriz, né? Existem pessoas assim, indivíduos assim, totalmente perfeitos, sem nenhum tipo de manchinha no rosto, sem nenhum sinal né? Não tem. Mas essa é a valorização da arte grega que vocês podem esquecer. Aí olha o que diz ali, ó. De acordo com o texto, que importante característica tinha a arte grega? Gente, eles exaltam o quê? A beleza. Então, a arte grega exalta a beleza, exalta a perfeição, certo? Beleza e perfeição. Tudo é lindo, tudo é perfeito, certo? Só que não. Não, mas é o que a arte grega valoriza, certo? Então, a forma humana com que os gregos valorizam é a forma humana perfeita. Certo, gente? Conseguiram anotar? O prof pode continuar? Pode? Sim? Pode, prof. Posso. Todo mundo acompanhou? Tá tudo certo até aí, gente? Precisa voltar em algum momento? Não? Tudo ok? Então tá bom. Ok. Ok, continuando. Aí aqui vai falar da história, tá? Na história, nós temos dois principais indivíduos aqui. É o Heródoto, que é o pai da história, tá? Ele é o primeiro historiador, certo? Que se tem notícia. Ele era um grande viajante, ele viajava em lugares e ele registrava tudo que ele via. Ou seja, ele ia para outros lugares, saía de Atenas, saía de Esparta, ia para outras cidades-estados, ia para Fenícia, e ele ia além do mundo grego, e ele foi para Mesopotâmia, e ele registrava tudo que ele via, onde ele chegava, o que ele encontrava, né? Ou seja, é o primeiro registro da história. Por isso que ele é conhecido como o pai da história, porque ele é o primeiro indivíduo a pensar em fazer esses registros, anotar tudo que ele via, né, e registrar essas histórias. O Heródoto ele vai registrar as guerras médicas, que é as guerras entre os gregos e os persas, que a prof já falou, né? Que nós já falamos lá na outra unidade de estudo, na unidade 4, né? E nós vamos ter outro pesquisador, outra pessoa que vai fazer os registros, que é o Tucídides, tá? Então, nós vamos ter o Heródoto, né? E aí é bem legal, quer ver, ó? Lá na página 11, fala assim, fala do Heródoto, que é o pai da história, que narrou as guerras, olha só. Heródoto se propôs a entender, tá no final da página 11, Heródoto se propôs a entender e explicar as causas da guerra e os acontecimentos fundamentados na moral, nos presságios, nas previsões dos oráculos. A vitória grega, ele explicou usando como base a vontade de Zeus. Está vendo aqui que o Heródoto explicava o que estava acontecendo, mas ele usava o quê? A mitologia. Ou seja, eles ganharam porque foi vontade de Zeus. Então, ele explica o que está acontecendo, mas ele usa o quê? A mitologia. Ele usa o que ele acredita. Correto? Entenderam? Então, Heródoto é o pai da história. O primeiro a fazer os registros da história. Mas, quando ele faz os registros, ele acaba o quê? O que ele acaba fazendo? Usando a mitologia. Certo, gente? Aí, lá na página 12, né, vai falar de outro historiador grego, que é o Tucídides, certo? Ele também vai registrar, mas ele registra a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Esparta e Atenas, que a gente falou lá na outra unidade, certo? Só que o que acontecia? O Tucídides, ele não falava que era vontade dos deuses.
Então, é o oposto do Heródoto, tá? Ele fala aqui, ó, não depende da vontade dos deuses, mas sim da vontade humana. Então, olha só, nós temos dois principais historiadores na Grécia. O Heródoto, que é o mais conhecido no ensino médio, é ele que cai na prova de vestibular. O Tucídides é abandonado, coitado, jogaram o Tucídides para as traças, ninguém fala muito dele. O Heródoto fala que conta a história, narra as histórias, mas diz que está relacionado com os deuses, com a mitologia. E o Tucídides, que não é tão falado na história, ele diz o seguinte, ele narra o que está acontecendo, mas ele fala o seguinte, olha, não é culpa dos deuses, é culpa do ser humano. Ou seja, não adianta culpar os deuses. Não foi, Esparta não venceu a guerra do Peloponeso porque os deuses quiseram. Esparta venceu a guerra do Peloponeso por quê? Porque Esparta era militarista. Porque Esparta valorizava o exército. Porque em Esparta o seu exército é treinado desde pequeno. E em Atenas eles valorizam muito mais o conhecimento do que em Esparta, que valoriza o militarismo. Então, cai na real. Não é porque os deuses quiseram, mas sim porque é ação humana. Então, o Tucídides relata a história falando não dos deuses, mas sim da questão do ser humano. Certo? Entenderam? Tá. Então, vamos lá. O Manu. Eu? Ô, Manu, lê pra gente na página 12, ali o Interpretando Documentos, da prof. Leio ali o textinho? Isso. Tá. Leia esta parte de um relato do Heródoto a respeito das guerras médicas. Assim que eles, os atenienses, decidiram que sua preferência era que a Grécia permanecesse livre, foram eles que iniciaram todo o resto da Grécia. Nem mesmo os temíveis e alarmantes oráculos que vieram de Delfos foram capazes de convencê-los a abandonar a Grécia. Eles se mantiveram firmes e encontraram a coragem para enfrentar o invasor de seu país. Então, eles, de acordo com Heródoto, isso aqui é um textinho de Heródoto. Assinale o que motivava os atenienses a lutar. Aqui está falando da guerra entre Atenas e Esparta, que é a guerra do Peloponeso. O que fazia os atenienses lutarem? Lembra o que os atenienses defendiam? Defendiam o quê? Quem é que lembra a defesa dos atenienses? Liberdade e democracia. Liberdade e democracia. Muito bem, Otávio. Então, qual é a alternativa correta? A. A alternativa A. Então, os atenienses defendiam liberdade e democracia. Certo? Lembra sempre, atenienses, democracia, liberdade, filosofia, conhecimento, tá? E Esparta, militarismo, exércitos. Olha aqui. Aqui em outras histórias, vai falar de um povo chamado povo fenício. Os fenícios, tá, gente? Lá da região da Fenícia, eles colonizaram várias regiões ali no mar Mediterrâneo, assim como os gregos, certo? Os fenícios, eles eram comerciantes, eles comercializavam muita madeira. Lá com os egípcios, eles já comercializavam madeira, tá? E os fenícios trouxeram uma coisa importantíssima, que é o alfabeto. O alfabeto grego vem do alfabeto fenício. Então, a contribuição mais importante dos fenícios para nós
Porque a base do nosso alfabeto, né, que é o alfabeto latino, veio do alfabeto grego. Ou seja, veio lá da Fenícia. Então, os fenícios têm uma contribuição gigantesca para nós, que foi a constituição do alfabeto, certo? Então, olha lá, no último parágrafo da página 13, vai falar sobre isso. O alfabeto grego tem como origem, tá, o alfabeto fenício, né? E depois aconteceu com o alfabeto romano a mesma coisa. E a nossa língua deriva do latim, que é lá do Império Romano.